Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal do professor Capuzzi, aqui no YouTube, canal que visa a resolução das questões das provas do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Nos primeiros vídeos, como estamos ainda gravando, estou me dedicando à resolução das peças práticas, as peças práticas da segunda fase do exame de ordem gerado pela FGV. Hoje vamos solucionar o exame do 35º, ou melhor, o problema do 35º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi exigido um recurso ordinário do candidato. Uma questão, um problema um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complexo, pesado e também extenso, contudo, faz parte dessa fase que o candidato deve se submeter para poder, então, obter o seu registro na Ordem dos Advogados. Eu sou o professor Antônio Capuzzi, estou aqui para te ajudar. Seguindo a lógica dos vídeos anteriores, eu vou lendo aqui na minha tela, você vai lendo aí na sua casa, o problema, o gabarito gerado pela ordem, bem como também o modelo deste recurso ordinário que vou comentar. Todos esses arquivos estão no descritivo do vídeo, é só você clicar nos links disponíveis, tudo bem? Então vamos lá, sem perder tempo, diretamente para o problema. Sugiro que você leia comigo, vem e me acompanha. Vamos lá. Em sentença prolatada pela 89ª Vara do Trabalho de Floriano, no estado do Piauí, nos autos da reclamação trabalhista número X, movida por Benício Pérolas contra a transportadora Rapidinha Limitada, o pedido foi julgado procedente, em parte nos seguintes termos. Eu já vou antecipar o resultado aqui da nossa conclusão. Veja, como a peça exigida é um recurso ordinário e é por parte da reclamada, por parte da ré, no caso a transportadora Rapidinha, o que eu fiz? Eu selecionei os tópicos em amarelo que está no arquivo, aqui na descrição do vídeo, os tópicos que a sentença julgou procedente os pedidos. E os tópicos que a sentença julgou improcedente eu deixei em cor de rosa, um pouquinho claro ali, porque nós vamos desprezar completamente, já que você, enquanto advogado e enquanto advogada, neste exame da Ordem dos Advogados, deveria atuar em favor da transportadora Rapidinha, elaborando um recurso ordinário, de modo então que você tem que atacar aquela decisão judicial ou os pontos da decisão judicial que concluiu pela procedência de um ou de alguns dos pedidos. Então já estou antecipando. Vamos só fazer as anotações preliminares e básicas aqui, tá? Nós temos o Benício Pérolas, é esse o nome do nosso glorioso amigo, Benício Pérolas, contra a transportadora Rapidinha. Beleza. Rapidinha. Os autos do processo 0, 10, 10, 10, 10, 10, 50.2021, 5.22, a vara 0089, que é a 89ª Vara de Floriano, do nosso querido estado do Piauí. Beleza. Como que eu gosto de trabalhar? Nós temos outros vídeos aqui no canal que eu levei essa ideia a efeito e deu certo. Eu vou trazendo os pedidos que foram julgados procedentes e nós vamos aos poucos comentando os porquês, os motivos que são possíveis ou que eram possíveis de serem alegados pelo candidato para a potencial reforma dessa decisão. E vou comentando ponto por ponto. Vou fazer um risco aqui, bem como também aqui, para que nós possamos comentar ponto a ponto. Então veja que a sentença nos autos 0010, 010, 010, 010, 10, 10, perdão, 50, 2021, 522, 0089, movida a reclamação de trabalho por Benício em face de transportadora Rapidinha,
teve alguns pedidos julgados procedentes e outros improcedentes. Repetindo, vamos atacar os procedentes. Número 1. Não foi conhecida a prejudicial de prescrição parcial, porque suscitada pela sociedade empresária transportadora, tá? Em razões finais, e não na contestação, ocorrendo na ótica do magistrado, preclusão. Então, veja, em contestação, que é o momento ideal, não final, mas o momento ideal para se alegar a prescrição, para se trazer a prejudicial de prescrição abaixo das preliminares e acima do mérito efetivamente dito, não foi alegada essa prejudicial de prescrição. A reclamada, ela trouxe essa alegação de prescrição somente em razões finais, pós audiência de instrução e julgamento, se é que houve instrução, melhor dizendo. Veja, como eu disse, o momento ideal para se trazer a alegação de prescrição é na contestação, evidentemente. Contudo, esse momento da contestação não é o momento final. A prescrição, a prejudicial de prescrição, na compreensão do Tribunal Superior do Trabalho, pode ser alegada, pode ser trazida pela parte até a segunda instância, até as razões recursais. E eu vou pedir aqui para que o meu querido Vitor vá lá na legislação e, de imediato, eu já vou colocando a problemática procedência aqui do magistrado, o entendimento pela procedência do magistrado e rebatendo os argumentos. Veja, a súmula 153 do TST diz muito claramente: não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. O que é a instância ordinária? A instância ordinária são primeiro e segundo graus de jurisdição. De modo que até em razões, ou melhor, até em contra-razões, eu consigo arguir a prejudicial de prescrição. Veja, não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. A contrário senso, se nós tirarmos os nãos aqui, conhece-se de prescrição arguida na instância ordinária. De modo que, de antemão, eu já tenho essa problemática. Número 1, prejudicial de prescrição. O juiz entendeu que, em razões finais, não se pode alegar prejudicial de prescrição, ou não se pode arguir não prescrição por preclusão. Nós vamos ter aqui a súmula 153 do TST. Opa, essa caneta não está muito adequada. Vamos para a vermelha. Nós vamos ter a súmula 153 do TST, que diz de forma diametralmente oposta. E essa indicação, logo de cara, é possível de ser vista no próprio gabarito da OAB. Estou só trazendo essa elucubração inicial para que você já compreenda. Perfeito? Vamos lá para o problema, voltando lá. Né? Depois a gente faz o resumão, a construção da peça efetivamente. Tá? O item 2, foi indeferida a anulação do pedido de demissão. Bom, se foi indeferida, ou foi indeferido o pedido, ou indeferida a pretensão, uma das pretensões iniciais, está de acordo, ou está de acordo com o que a reclamada pretende. De modo, então, que eu não vou nem mexer no item 2. Vamos diretamente para o item 3. Eu vou nomear pelos itens aqui, ou melhor, eu vou enumerar pelos itens para ficar mais fácil, tá? Então, item 3. Foi deferido o pagamento de 1 hora extra diária
com adicional de 50% pelo intervalo interjornada desrespeitado. Vamos colocar aqui 1 hora extra diária. Interjornada desrespeitado, pois o juiz se convenceu que o autor trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 8 da noite, com um intervalo de 1 hora para a refeição. Bem, vamos lá então. Jornada de 8 às 20, com 1 hora de refeição. Perfeito? Aqui vou deixar para nós debatermos posteriormente. Eu quis trazer só a prescrição para logo de início você já ter essa percepção, tá? Vamos lá. Número 4. Número 4, foi indeferido o pagamento do 13º. Bom, foi indeferido ou foi julgado improcedente a pretensão, o pedido, nós não temos que mexer. Vamos para o item número 5 diretamente. Perdão, vamos apagar aqui o 4. Vamos direto para o 5. Bom, vamos lá. Foi deferida a reintegração do autor ao emprego, porque ele comprovou ser, à época, dirigente com mandato em vigor de uma associação desportiva criada pelos empregados da transportadora Rapidinha. Então, reintegração do autor. Vamos colocar aqui, dirigente de associação desportiva criada pelos empregados. Perfeito. Maravilha. Item 6. Foi deferido o depósito de FGTS na conta vinculada para o período de 5 meses, no qual o autor ficou afastado pelo INSS em razão, em auxílio de incapacidade temporária previdenciária, antigo auxílio doença comum, período em que a empresa não recolheu FGTS. Bom, vamos para o item 6 aqui. Depósitos de FGTS pelo período de 5 meses, afastamento, auxílio, doença comum, famoso B31, o antigo auxílio doença comum, né? Mas dá para nós entendermos aí. Item 7, foi indeferido o pedido de férias. Esquece, indeferido, improcedente, não acolhida a pretensão, nem mexeremos. Item 8, foi deferida a integração de ajuda de custo à remuneração do autor. Então, item 8, integração de ajuda de custo. A remuneração do autor, porque ela era paga mensalmente pela empresa, conforme se verificou dos contra-cheques que foram juntados aos autos. Então, ajuda de custo paga por paga, tá? Mensalmente. Item 9 temos? Sim. Vamos lá. Item 9. Foi deferida de julho de 2020 a fevereiro de 2021 equiparação salarial do autor com o empregado Raul Flores Raras, que exercia a mesma função do reclamante e atuava na filial da empresa localizada em Goiás. Bom, então, equiparação salarial. Equiparação salarial do período de julho ou junho? Julho de 2020 a fevereiro de 2021. Beleza? Com relação ao tal do Raul Flores Raras. Raul Flores Raras. Trabalhava em filial em Goiás. Perfeito. Foi deferido o pagamento de insalubridade. Então, item 10.
insalubridade. Perfeito. Insalubridade desde a sua supressão. Opa, supressão. Porque em que pese ter havido comprovadamente a reclassificação da atividade pelo órgão competente durante o contrato de trabalho, o juiz entendeu que havia direito adquirido, porque o trabalhador já contava com essa verba no seu orçamento, além de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Então, irredutibilidade, reclassificação, supressão. Vou colocar aqui. E item 11, eu explico para vocês, para você que me acompanha, foram deferidos honorários advocatícios em favor do advogado do reclamante na ordem de 30%. Caraca! Então, honorários advocatícios para o colega do reclamante. E 15% para você, para mim, em favor do advogado da empresa sobre os pedidos julgados improcedentes. Tá bom, fechamos aqui. Diante disso, como advogado da RE, redige a peça prática profissional para a defesa dos interesses do seu cliente em juízo. Tranquilidade pura. Vamos lá. Vamos para o gabarito. Pulamos já a prescrição, porque já abordamos. O que eu tenho que te falar? Vamos construir, obviamente, repetindo aqui, o recurso ordinário. O recurso ordinário tem que ser a peça de interposição, como está no modelinho aqui na descrição do vídeo. A peça de interposição, a primeira página do seu PDF tem que ser dirigido ao juízo da 89ª Vara do Trabalho de Floriano, no Piauí. Tá? A peça de endereçamento, perfeito? Eu vou colocar só o meu óculos aqui, porque realmente o professor já está um pouco... passou da meia-idade já, e eu não consigo enxergar tão bem sem óculos aqui o que está colocado na tela. Recurso ordinário, dirigido então à 80ª Vara do Trabalho de Floriano, no Piauí, com as razões recursais na segunda página. Evidentemente, na peça de interposição, é importante que você cite o artigo 895, item 1 da CLT, tudo bem? Que prevê lá o cabimento. Veja, cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas das varas no prazo de 8 dias. Nós temos uma sentença, nós temos uma decisão definitiva nos autos desta reclamação trabalhista, de modo que cabe recurso ordinário. É sempre importante você ter esse fundamento. Está aqui no modelo. Perfeito? Depois, evidentemente, temos a qualificação, a indicação da recorrente, que é a sociedade empresária, na verdade a transportadora rapidinha, tudo no modelo, e do recorrido, o empregado, que é o Benício Pérolas. Perfeito? Também muito importante, como se trata de recurso ordinário, você indicar que o faz, ou que faz a interposição do recurso de modo tempestivo, dentro do prazo de 8 dias. Mais que isso, de fundamental importância, especialmente, né, por se tratar de reclamada, recorrente, mas reclamada, que comprova também o pagamento de custas e também de depósito recursal. O gabarito é muito claro a respeito, né? Indicação de tempestividade até 8 dias e do recolhimento de custas e com grifo do depósito recursal. Perfeito? Nós vamos ter um vídeo gravado especialmente para custas, outro vídeo gravado especialmente para depósito recursal. Perfeito? Mais para frente eu vou providenciar e vou compartilhar, evidentemente, com você aqui. Tempestividade, prescrição, já falamos, mas eu vou só relembrar aqui, vejo que está no gabarito. Tempestiva alegação de prescrição, porque é arguida em instância ordinária, ou seja, no segundo grau. Dentro do espectro de primeiro e segundo grau, que é onde se analisa fatos e etc., fatos e provas. Tá certo? Então, é denominada de instância ordinária. A instância extraordinária é quando nós partimos para os tribunais superiores, que não é o caso aqui. Perfeito? Subindo, então, vamos lá, Vitor, para a hora extra. Tá? Vamos lá, o item 5. Isso, graças a Deus. Vamos já partir para o mérito aí. Bom, primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. A prescrição aqui a gente já abordou. Legal. Vamos para o item de horas extras. O juiz entendeu devido
o pagamento de 1 hora extra diária, tá aqui, ó, 1 hora extra diária, pelo desrespeito ao intervalo interjornada. O que é o intervalo interjornada? Veja, temos duas modalidades basicamente de intervalo: o intra e o inter. O intrajornada é aquele intervalo que se dá entre, ou melhor, no bojo da jornada de trabalho, no meio da jornada de trabalho em si. Então temos a jornada de trabalho, por exemplo, das 8 às 5 da tarde, das 8 às 8 da noite. Teremos, evidentemente, por estourar o período de 6 horas diárias de trabalho, o trabalhador terá direito ao descanso de, no mínimo, 1 hora de trabalho, salvo convenção coletiva prevendo menor tempo, não é o caso aqui. Então temos lá a jornada de trabalho do nosso glorioso Benício é das 8 às 8, perfeito? Com 1 hora de intervalo intrajornada, esse períodozinho em que ele para refeição e para descanso é chamado de intervalo intra, no meio da jornada. O intervalo interjornada é aquele intervalo que se dá entre jornadas. Então nós temos a jornada da sexta-feira, a jornada da quinta-feira, a jornada da segunda para terça, da terça para quarta, da quarta para quinta. São intervalos, ou é o intervalo entre as duas jornadas. O artigo 66 da CLT ele é muito claro a respeito. Ele prevê lá, entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Bom, 11 horas consecutivas para descanso, 11 horas batidas, sem paralisação. No caso, perceba, o juiz entendeu, olha, tem que pagar 1 hora extra para o Benício, já que o intervalo interjornada foi desrespeitado. Eu não verifico esse tipo de desrespeito. E por quê? Veja, a jornada era das 8 às 8 da noite. A partir das 8 da noite, quanto tempo ele tem para as 8 horas da manhã? 12 horas. Se tem 11 horas, se tem 12 horas, perdão, tem um período superior a 11, evidentemente. Então, o intervalo interjornada, que é de 11 horas, não está sendo desrespeitado. Diferente seria se ele saísse, por exemplo, às 10 horas da noite e voltasse às 8 da manhã. Aí sim nós teríamos um período interjornada de 10 horas, suprimindo 1 hora de 11 horas, que é o que o 66 da CLT garante. Aí nós teríamos a figura de 1 hora extra diária, o que não é o caso aqui. De modo, então, que você vai tomar em mãos o 66 da CLT e fundamentar de forma muito clara, muito direta e precisa, como está no seu modelo. Vamos lá para o gabarito, só para eu ler. O intervalo interjornada de 11 horas foi observado. Indicação do 66 da CLT. Pau. Ganha 0,40, ganha 0,10 pela citação do 66, meio ponto está garantido na sua peça. Perfeito? Bom, vamos lá. Agora, para o período, ou melhor, para o pedido de reintegração do autor, reintegração do reclamante, do Benício, por conta de ele ser dirigente de uma associação desportiva criada pelos empregados. Olha, essa previsão aqui do magistrado, ou melhor, essa compreensão do magistrado, vai de encontro, primordialmente, com o que prevê o artigo 8º da Constituição Federal. Tá? Se nós formos lá, você vai ler e perceber de uma forma muito clara que não há nenhuma previsão de garantia provisória de emprego ou de estabilidade, se assim você prefere chamar, por conta de um empregado fazer parte de associação, ainda que seja uma associação criada pelos empregados. O 8º, item 8 da Constituição diz lá, leia comigo, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Cargo de direção ou representação sindical. Se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. Então, veja,
nós temos a previsão expressa na Constituição Federal, a partir de 88, da garantia provisória de emprego do empregado, que é dirigente sindical, seja ele titular ou suplente, tudo bem, mas tem que ser dirigente sindical, dirigente de um ente sindical, dirigente de um sindicato, e não dirigente de associação. Professor, por que a OAB trouxe esse cenário de associação? Presumo eu, não tenho bola de cristal para adivinhar aqui, mas presumo eu que porque o artigo 543 lá da CLT, ele faz essa previsão de associação. Mas o 543 eu nem trouxe aqui, viu, Vitor? Pode ficar tranquilo, meu caro, porque é um artigo antigo, não é? O que vale hoje, para nós sermos mais claros, é o artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, que veio posteriormente. Né? Então, essa previsão de associação não se faz mais presente, não é? Ou melhor, não se faz presente na Constituição, de modo que a legislação infraconstitucional não supera, evidente, a Constituição Federal, até por conta da pirâmide de Kelsen. Né? No caso aqui, a Constituição Federal tem um valor mais significativo do que a própria lei infraconstitucional. Tudo bem? Perfeito? Então veja o que a OAB traz para a gente como fundamento. Indevida, né, a reintegração, porque somente o dirigente sindical tem estabilidade. Indicação do 543, parágrafo 3º ou 8º, item 8. Eu iria diretamente no 8º da Constituição, item 8, porque ele é muito mais preciso, embora, como está aqui indicado no gabarito, a banca da Ordem dos Advogados admite perfeitamente a citação do 543, parágrafo 3º, que também prevê essa garantia provisória de emprego. Só que a parte de associação não tem mais valor para o mundo jurídico, para ser bem simples a explicação. Tudo bem? A OAB também, no gabarito, autoriza você citar o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal e dizer pura e simplesmente: não há previsão legal para a garantia provisória de emprego ou para a estabilidade de dirigente de associação. Poderia passar com esse conteúdo? Poderia passar. É o que o gabarito diz. Mas, de cara, quando fala-se em dirigente sindical, né, ou dirigente de associação, você vai direto para o artigo 8º da Constituição Federal, que prevê essa garantia ao dirigente sindical. E exclui, né, pelo menos não há previsão ali, de modo que imagina-se que esse silêncio da Constituição Federal quanto à associação é um silêncio, evidentemente, planejado, ou seja, eu não quero que o dirigente de associação tenha garantia provisória de emprego e só o dirigente sindical, justamente pelo fato de fazer frente ao empregador ou também à própria categoria oposta, tá certo? Perfeito? Bom, então matamos também esta questão aqui. Vamos diretamente para os depósitos de FGTS. O juiz de primeiro grau, ele deferiu, ele julgou procedente o pedido de pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período de 5 meses, complementando aqui, o Benício ficou afastado, recebendo auxílio-doença comum. O período que o Benício ficou afastado, gozando da percepção de um benefício previdenciário denominado antigamente como auxílio-doença. É mais fácil de você se alocar ou se situar com essa nomenclatura. Evidentemente, nós temos o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. Se você avaliar o que diz o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036, que é a lei do FGTS, ele é muito claro. Veja lá, o depósito de que trata o caput deste artigo, o caput do artigo 15, diz sobre o recolhimento de 8% do FGTS, basicamente. Não vou me alongar aqui. É obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório, não tem nada a ver com o caso do Benício, e licença por acidente do trabalho. Então veja, serviço militar obrigatório, Benício não estava no serviço militar, e licença por acidente de trabalho.
o Benício estava em licença por acidente de trabalho? Não. O Benício recebia auxílio-doença comum. A própria sentença diz claramente, ele recebia o auxílio-doença comum. O auxílio-doença comum, obviamente, não é o auxílio-doença acidentário. Se não é o auxílio-doença acidentário, ele não tem direito aos depósitos de FGTS, do período que ele permaneceu afastado. Ou seja, traduzindo em miúdos aqui para você que me acompanha, fui afastado do trabalho recebendo auxílio-doença comum, não tenho direito aos depósitos de FGTS. Tropecei lá, caí na rua, machuquei o joelho jogando futebol, jogando vôlei, sei lá, levei um tropeção em casa, me lesionei. Auxílio-doença comum, vou ficar 5 meses afastado, quebrei o pé, enfim, um acidente doméstico. Diferentemente, se eu sofrer um acidente do trabalho e perceber do INSS o auxílio-doença de índole acidentária. Né? Esse benefício por incapacidade temporária, mas de natureza trabalhista, de natureza acidentária. Tá bem? Então, auxílio-doença comum, guarde isso, auxílio-doença acidentária. O nome, por si só, um nome antigo, mas incapacidade temporária, né? Comum ou incapacidade temporária de índole acidentária. Então, só faz direito, só tem direito, melhor dizendo, quem recebe benefício de índole acidentária, o que não é o caso do Benício. De modo que vai citar o 15, parágrafo 5º, tá? E é possível reverter essa sentença. Também eu quero dizer a você que a OAB ela autorizou que o candidato citasse pura e simplesmente o 476 da CLT. Olha lá, indevido porque o contrato estava suspenso. Se você for lá, indevido porque o contrato estava suspenso, indicação do 476. Vamos lá no 476. O 476 ele diz o seguinte, né? Deixa eu só. Vamos lá, Vitor, por gentileza, no 4, aí no 476. Deixa eu ver se o 476 eu trouxe ele. Sobe um pouquinho, Vitor, por favor, meu caro. Aí, aqui. 476. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, são nomenclaturas muito antigas, né? O empregado é considerado em licença não remunerado durante o prazo desse benefício. Bem, perceba, o 476 da CLT, ele prevê que enquanto o trabalhador recebe um benefício previdenciário, o contrato permanece suspenso ou as principais cláusulas do contrato de trabalho estão suspensas, com seus efeitos suspensos. Quais são elas, principalmente? A prestação do serviço e a retribuição pecuniária desse labor. Né? Então, se eu não tenho que prestar o serviço, eu também não recebo salário. O professor, mas ele está recebendo de um terceiro. Aquele que provê o sustento pelo seguro, que é o INSS, que é uma seguradora, não deixa de ser. Então, a OAB autorizava, olha, o contrato está suspenso à luz do 476 da CLT, portanto, ele não tem direito aos depósitos de FGTS. Não é um fundamento, no meu modo de ver, com todo respeito, tão adequado. O adequado é você ir diretamente à fonte 15, parágrafo 5º da 8.036. Perfeito? E sustentar a, a, a ausência desse direito do Benício por conta desse dispositivo legal. Tá bom? Vamos lá? Perfeito. Com relação à integração de ajuda de custo, aqui está muito fácil. Veja, nós temos verbas que são duas modalidades típicas de verbas pagas pelo empregador. Né? A verba que é paga pelo trabalho e a verba que é paga para o trabalho. A verba que é paga, o valor que é pago ao trabalhador pelo trabalho é pela retribuição do labor prestado, da força de trabalho prestada. Com todas as aspas do mundo aqui, é como se fosse a compra da força do trabalho. Eu pago o Vitor X reais pelo trabalho que ele me prestou. Portanto, quando essa contraprestação ele me presta um trabalho, eu dou algo contraprestando, entre aspas, aí. Não é? Essa contraprestação que eu pago ao Vitor, ela é fruto do trabalho desenvolvido e que me beneficiou, ou que beneficiou a minha empresa.
Então, toda verba trabalhista com habitualidade, toda verba que é paga ao trabalhador com habitualidade e pelo trabalho, como retribuição ao trabalho, tem natureza salarial. Se tem natureza salarial, ela repercute. Ela gera aquilo que o professor Maurício Godinho Delgado chama de efeito expansionista circular. Efeito expansionista. O que é expandir? Sair. Circular. Vai refletindo em tudo. Então, é uma parcela de R$ 100 que eu pago a mais pelo Vitor a título do trabalho dele, mês a mês. Esses R$ 100 integra o salário do Vitor e começa a gerar efeito para FGTS, para INSS, para 13º, para férias com 1/3, para cálculo de eventuais horas extras e por aí vai. No caso, nós temos parcelas que são pagas de outro lado pelo trabalho. Perdão, para o trabalho. Para o trabalho significa para que o trabalho possa ser desenvolvido. Não é pelo trabalho. Não é pela prestação do serviço, não. É para que o serviço possa ser prestado. Sem essa parcela paga, inegavelmente o trabalho ou não pode ser desempenhado, não poderá ser desempenhado, ou terá sérias dificuldades de ser desempenhado. A ajuda de custo é uma das formas de pagamento pelo empregador para o trabalho e não pelo trabalho. Eu não estou pagando, eu não estou dando uma parcela para o Vitor a título de ajuda de custo, comprando, entre aspas, o seu trabalho. Não. É uma ajuda que facilita o desempenho do trabalho dele. A ajuda de custo, por exemplo, um auxílio combustível, um valor de combustível para o Vitor chegar até o escritório. Auxílio aí de R$ 500 por mês, 700, 300, que seja. Veja, é uma ajuda de custo. Esses R$ 300, esses R$ 500, 600, R$ 700 não visam pagar o Vitor pelo trabalho dele, mas pura e simplesmente auxiliar para que ele possa melhor desempenhar o trabalho. Essa é a lógica da ajuda de custo. Ah, mas ela paga mensalmente. Mas é claro que paga mensalmente. É uma ajuda, eu vou pagar uma vez só. A não ser que seja uma ajuda para comprar a casa, sei lá, para poder morar do lado da empresa e aí trabalhar, enfim. Estou viajando aqui. Mas é óbvio que uma ajuda de custo vai ser paga mensalmente. Então veja lá, indevida a integração por não ter natureza salarial ou por ter natureza indenizatória. Mas isso tem previsão, professor? Com certeza. Está na CLT 457, parágrafo 2º. Vamos lá. Ó, o 457 ele fala de forma muito clara. As importâncias. O que são as importâncias? Os valores. Os valores, ainda que habituais, pagos ou paga, né, a importância aqui, a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, não pode pagar em dinheiro, diárias para viagem, prêmio, abono, não integram a remuneração do empregado. Não integram. Não cola na remuneração do salário para reflexos. Portanto, essa decisão judicial está incorreta. Você vai subir com o recurso ordinário, dizendo o juiz disse que a ajuda de custo pode gerar integração. Está na cara aí, ó. Não se incorporam no contrato de trabalho, não constituem base para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, mas está muito mais na cara antes. Não integram a remuneração. E o juiz entendeu que integra. Errada a decisão do juiz. Compreende isso? Perfeito? Tá? Literal da lei. Eu só quis trazer essa explicação para facilitar enfim, a dissipação do conteúdo aqui. 9. Vamos lá, caminhando para o fim. O juiz entendeu que o Benício Pérolas ele teria direito a receber o mesmo valor que recebia o Raul Flores Raras, por conta de equiparação salarial. Nossa, o Benício trabalha com a mesma produtividade, enfim. Vamos lá no 461, mais fácil para eu ler e fica mais tranquilo aqui. Veja, o Raul trabalha
ou melhor, o Benício trabalha com trabalho de igual valor, é prestado ao mesmo empregador, né? Também trabalha com a mesma produtividade, com a mesma presteza, etc, etc. Portanto, ele tem direito a receber o mesmo salário que o Raul Flores Raras recebe desta mesma empresa lá na filial de Goiás. Presta atenção. Essa reclamação trabalhista ela foi distribuída lá em Floriano. Presume-se, tendo sido distribuída em Floriano, presume-se que o trabalho do Benício, Floriano, o Piauí, basicamente. O tal do Raul aqui trabalhava em Goiás, estado de Goiás, na filial da empresa. É possível equiparar salário? É possível que o Benício ganhe o mesmo salário do Raul por exercer a mesma função, né? Estar desempenhando as mesmas atribuições, porque é o mesmo empregador, trabalhando com salário, com atividade de igual valor? É possível. Veja o que diz o 461 da CLT. Sendo idêntica a função, ainda que seja idêntica, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, ok. No mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário. Eu posso, então ok, a decisão do juiz. Idêntica à função? Perfeito. Trabalho de igual valor, mesma produtividade? Ok. Prestado ao mesmo empregador? Também. Mas é no mesmo estabelecimento empresarial? Não. Lógico que não. O fulano aqui trabalha em Goiás. O nosso Benício trabalhava no Piauí. Raul trabalhava na filial de Goiás. Portanto, o 461, depois da reforma trabalhista, o 461 falava a mesma localidade. Tá? Antes da reforma trabalhista, só para te dar uma ideia. Ele falava a mesma localidade. Aí tem a súmula 6 do TST que interpreta o que é a mesma localidade. Hoje não tem mais essa previsão. O 461 caput já vem com os dois pés no peito, no mesmo estabelecimento empresarial. Significa que se eu trabalho aqui com o Vitor, que está aqui me acompanhando, e tem uma filial desta empresa do lado ali, não dá para ganhar o mesmo salário, porque é no mesmo estabelecimento empresarial. A rigor, estou dizendo. Mas aqui não tem como pegar a equiparação. Um trabalha no Piauí, outro trabalha em Goiás. Realidades absolutamente distintas. Tudo bem? Se não de trabalho, se não de função, se não de empregador, estabelecimento diverso. Então, se você vai sustentar com base no 461 caput, certo? Que a equiparação salarial é indevida. Perfeito? Está no modelo que você tem aqui na descrição do vídeo. Caminhando, indo para o final aqui. O juiz entendeu. Veja, nós tínhamos uma determinada situação em que o Benício Pérolas ele recebia o adicional de insalubridade. Por quê, professor? Não sei. Não sei, não dá para saber. Vamos lá no problema, Vitor, só para eu tirar da cisma aqui. Não fala. Olha, foi deferido o pagamento de insalubridade desde a sua supressão, porque em que pese ter havido comprovadamente a reclassificação da atividade por órgão competente durante o contrato de trabalho, o juiz entendeu que havia direito adquirido. Veja, o problema não fala por que o Benício recebia adicional de insalubridade. Não diz. Diz o seguinte: esse motivo pelo qual vamos entender melhor, esse agente que dava motivo, né, que era o significador, né, de o Benício receber o adicional de insalubridade, não está mais na lista do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos, para você entender claramente, o que nós precisamos, à luz da jurisprudência do TST, súmula 448, para você poder receber insalubridade. Eu preciso, a súmula não está aí, tá, Vitor? Fique tranquilo, meu querido. 448 do TST. O que nós precisamos? Eu preciso que a atividade do empregado esteja descrita na MR, na lista do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou melhor, os agentes que dão direito, né, os agentes que ofendem a saúde do ser humano devem estar previstos na lista do Ministério do Trabalho e Emprego. E também eu preciso de uma perícia para tanto. No caso aqui, vamos imaginar que o Benício Pérolas ele tivesse contato com um agente calor.
um agente físico, calor excessivo, frio excessivo, que seja. Né? Nós temos essa previsão na norma regulamentadora 15? Temos. Então, se eu estiver diante de um agente insalubre calor ou de um agente insalubre frio, eu tenho direito, em tese, a receber o adicional de insalubridade. Caso o Ministério do Trabalho e Emprego venha e remova esse agente insalubre da lista, o Ministério do Trabalho vem e diz, olha, agora o agente calor não dá mais direito à percepção da insalubridade. Acabou. Eu perco o direito. Porque esse agente insalubre foi removido da lista do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou houve uma reclassificação. Ele deixou de ser insalubre e passou a ser perigoso, por exemplo. Estou chutando. Aqui, no caso, veja, foi deferido o pagamento de insalubridade desde a sua supressão, porque houve a reclassificação da atividade pelo órgão competente. O Ministério do Trabalho e Emprego veio e disse, olha, não tem mais esse agente insalubre, não dá mais direito à percepção da insalubridade. A partir desse momento, nós temos o direito de o empregador suprimir o pagamento. O que é suprimir? Retirar. Ó, o Ministério do Trabalho está falando que calor não dá mais direito à insalubridade. Portanto, eu não pago mais para você, tá bom? Mesmo que você esteja no agente calor. Foi isso que o empregador fez. O que o juiz entendeu? Opa! Houve a reclassificação? Não pode tirar, não. Porque já é direito adquirido dele. E irredutibilidade salarial. Não pode diminuir o salário do cara. Nesse caso, pode. Perfeito? E nós temos uma súmula que diz exatamente isso. Vamos lá, Victor, na legislação, por gentileza, cara. Aí. A súmula 248 do TST. Olha lá. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente, Ministério do Trabalho, repercute na satisfação do respectivo adicional. Repercute quer dizer, afeta a percepção do adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Então não vem com história de que agora você não pode diminuir meu salário. E por quê? A insalubridade é um salário condição. O adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, o adicional de horas extras, todos são salários condições. Salário condição, melhor dizendo. O que é um salário condição? Enquanto eu estou exposto àquela condição, ok. A partir do momento que eu não estou exposto mais, eu não tenho mais direito. Mas aqui ele continua exposto. Tá bom, professor, mesmo que... Tá bom, meu querido, embora ele continue exposto, houve reclassificação do ato. Esse agente não está mais previsto para a percepção da insalubridade. Portanto, você vai tomar a súmula 248 e marcar a decisão judicial aqui. Falar, escuta aqui, seu desembargador, houve reclassificação da atividade, por isso que houve a supressão do pagamento adicional. Ninguém está tirando o adicional porque não quer pagar mais, não. Só tirou o adicional porque justamente o Ministério do Trabalho, a autoridade competente, diz que não tem mais insalubridade para esse agente. Tá bom? Perfeito? E para fechar o embaralhado aqui, nós vamos diretamente para o tópico 11. O juiz, muito benéfico, muito amigo do advogado do reclamante, deu a ele, enfim, julgou, ou melhor, deferiu o pagamento, né, o pedido de pagamento de honorários advocatícios no importe de 30% sobre os pedidos julgados procedentes. Vamos só conferir se é isso mesmo, Vitor, por favor, lá no problema. Beleza, foram deferidos honorários em favor do advogado reclamante na ordem de 30% sobre o valor da liquidação. Sobre o valor da liquidação. Mas da liquidação, professor. Da liquidação. Tudo bem. 30% sobre o valor da liquidação e 15% para mim, para você que me acompanha, sobre os pedidos julgados improcedentes. Bom, os 15%, ok. Tá lindo para mim, então não vou mexer. Agora, 30% para o advogado do reclamante, não dá. O que está errado aí? Não é sobre o valor da liquidação. Está errado o percentual. A CLT, assim como eu já disse em outros casos gravados, a CLT prevê 5 a 15% de honorários advocatícios. Artigo 791A. Perfeito? De modo que 30% o juiz viajou totalmente na maionese aqui. Tanto que ele deu 15%. Poderia dar 15% para o advogado reclamante? Poderia. Eu não teria nada para fazer.
Ou, claro, poderia pedir para diminuir o valor do adicional, do percentual. Mas aqui está muito clara a ilegalidade. Está muito clara. De 5% a 15%, o magistrado vai lá e concede 30%. Então você vai se apegar ao 791 e dizer, olha, se tanto, poderia ter sido fixado no máximo 15%. Vamos lá no gabarito, só para fechar, Vitor, por favor. Aí, ó. Vamos lá. São indevidos pela improcedência dos pedidos ou, se devidos, limitados a 15%. Indicação do 791A da CLT. Eu iria aqui, ser devidos, limitados a 15%. Tudo bem? Acredito que nada seria devido, porque nós refutamos todos os pedidos julgados procedentes e os outros foram julgados improcedentes já pelo próprio magistrado. Tá? Requerimento de admissibilidade e conhecimento do recurso, está no modelo. Acolhimento da prescrição parcial, provimento, reforma da decisão também está no modelo. Né? Eu deixo tudo muito bem explicadinho ali, para você não ter dúvida. Se tiver dúvida, você pode me chamar. Local, data, enfim, inscrição na OAB, advogado, tranquilo. Esse, então, é o problema, peça prática da OAB do 35º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB 35. Probleminha difícil de solucionar, né? Difícil em si, talvez não, mas com muitos pedidos, então demandava ali um conhecimento bem peculiar do próprio candidato e uma rapidez também para solucionar. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, porque ajuda muito no engajamento aqui do algoritmo para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Mais que isso, relembrando, meu nome é Antônio Capuz, eu sou professor de Direito e Trabalho, sou mestre em Direito e Trabalho, estou aqui para te ajudar. Se você quiser um contato comigo, @professor Capuz, lá no Instagram, me manda um direct, a gente bate um papo, troca uma ideia. Quiser comentar aqui também, deixando a sua crítica, deixando o seu elogio, é super interessante, é muito bom para que eu também possa ter um feedback e melhorar se necessário, e também receber os elogios para permanecer da forma como estou gravando, se tanto. Tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau!